Paz seja contigo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor Deus, Mateus 24, versículo 6 até o 9. A mensagem desta noite, dessa manhã, é do 149, das 7 trombetas, totalizando 1178 mensagens ministradas. É a 11ª mensagem da primeira dimensão da terceira trombeta. Mateus 24, versículo 6 até o 9. Pode ler. Eu virei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para ser atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, verdadeiramente, nós estamos vivendo, né, os dias daquelas 7 trombetas do Apocalipse, no capítulo 8. Mas Jesus disse que seria o princípio de dores. Então, isso se relaciona com as 3 primeiras trombetas, em que há um juízo sobre a natureza, né, e a qual envolve o homem, né? E nós vamos ver muita lamentação, muitas mortes, enfim, uma mudança grandiosa no planeta. E exatamente a gente tem falado sobre o nono silêncio, sobre a transformação da Terra, quando nós estamos caminhando para uma grande inversão magnética, que está lá no livro de Pedro, que os céus chocar-se-ão com a Terra. Bom, então é um tempo sem precedentes na história, né? Tudo está híbrido, a contaminação toma conta de tudo e de todos, né? E as nações não se entendem uma com a outra, enfim, e o homem criando leis e mais leis que não dão solução alguma. Mas o Senhor disse que isso aí ainda não era o fim, mas é o princípio das dores. A gente vive agora um tempo muito difícil, né? Em que uma peste toma conta do planeta, causando mortes em todas as nações, né? Com um juízo de Deus sobre a humanidade. Nós estamos vivendo dias próximos ao arrebatamento. E o que Jesus falou ali em Mateus 24 é o que está acontecendo realmente em toda a nação. Mas nós somos próprios do arrebatamento, ou seja, do toque da trombeta do 4º anjo. E o cenário é satânico, o cenário é o pior possível, porque esse é o cenário da implantação do reinado do anticristo. Portanto, as trombetas estão soando, né? E lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, né, há um alerta. Pode ler, 3:11 de Apocalipse. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, é um tempo de grande meditação. De grande meditação. É um tempo de clamor ao Senhor Deus, de renúncia, um tempo de voltarmos os olhos definitivamente para o Senhor Deus. Porque a terra está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. E nós sabemos que o estado de blasfêmia, ele tem 3 dimensões, possui 3 dimensões. O estado de blasfêmia oculto, aparente e declarado. E nós estamos vivendo o estado de blasfêmia declarado contra Deus, porque essa peste que surgiu lá na China, né, e atingiu todo o mundo, ela está sendo um fundamento para a blasfêmia declarada contra Deus, né? Portanto, são alusões ao fim dos tempos e que a noiva se prepara. Então, é um tempo que a noiva tem que se preparar para o arrebatamento. E os ímpios
eles odiarão cada vez mais aos cristãos, ou aqueles que cristãos se dizem ser. Portanto, é um tempo de meditação, é um tempo de nós voltarmos para o Senhor Deus e deixarmos de tonterias e viver a palavra de Deus como ela se apresenta. Então, é preciso meditar, é preciso renúncia. E o livro do Apocalipse é um livro interessante, é um livro de grande ensinamento e mostra os fatos tais quais eles são. E agora em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, há um outro ensinamento para nós nesses tempos sombrios. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, ele veio, né? Foi crucificado em uma cruz, e a cruz é interessante. Pode notar que a parte de cima da cruz é menor que a parte de baixo. Né? Parte de baixo. E a parte de cima é um vértice. E o vértice vai incidir exatamente bem no centro da cruz. Então, é um vértice. O vértice mostra que nós temos que buscar Deus e desligar-se da terra, e os braços dele ali fazendo um paralelismo significa que ele amou o mundo de tal maneira que chegou a esse ponto, né, de ser crucificado e sofrer algo assim terrível para o bem daqueles que creem na sua bendita palavra. Então nós temos ali o vértice e temos um paralelismo, ou seja, o mundo, né, e a glória de Deus. E nós estamos, e a cruz mostra, se nós concentrarmos em Jesus, significa que mais perto estaremos da grande vitória, ou seja, da noiva ser arrebatada aos céus. Agora, Mateus capítulo 24, versículo 1 até o 5, ele fala sobre os princípios, né? Ou seja, sobre os fundamentos do princípio das dores. Pode ler. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E nós estamos vivendo esse tempo, né? E ele está mandando a gente ter cautela, não dar passos na vida espiritual fora das Escrituras, meditarmos na Torá, na lei do Senhor Deus, e deixarmos de enredo, enfim, dessas coisas todas. Aqui está falando sobre o grande perigo se enveredar pelos caminhos das denominações, né? Então, se algo é contrário à lei de Deus, nós não estamos adorando ao Senhor Deus, nós estamos adorando ao anticristo, né? Adorando a Satanás. Portanto, temos que voltar os olhos para a lei de Deus e vivê-la na sua plenitude, né? E como está lá em Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as revelar para nós, nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todos os prazos dessa lei. Agora, temos que ter cautela. Não podemos nos deixar dominar por nenhum vento de doutrina, não. Então, esse tempo que estamos vivendo agora é um tempo de nós estarmos voltados para o Senhor Deus. E veja que os 7 anjos, eles saem do 7º selo, né? Está lá, Apocalipse 8:1.
Né? Apocalipse 8:1 ele diz que, tendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E a gente calculou esse tempo, são exatamente 20 anos. Então veja que essas trombetas, elas estão enquadradas nos 20 anos. Né? Então isso vem demonstrar para nós o fim dos tempos. E trombeta significa guerras espirituais e naturais também. Então é o princípio das dores e estamos vivendo rumores de guerra, nação contra nação, e as pestes tomando conta. E a gente lembra lá de Moisés. Os que estavam em Gósen não sofreram nenhum malefício daquelas pestes. Não, nenhum deles. Né? E nem o profeta foi atingido. Mas veja que quando eles foram para o deserto, naquela peregrinação, ou seja, podemos dizer que seria até uma quarentena, que não está relacionado com 40, é claro, aquele período, né? E eles morreram no deserto. E eles não chegaram na terra prometida. Então, gozo significa voltar-se para Deus de todo o coração, viver para Deus com toda a força da nossa alma, né? E com a alegria do nosso espírito. Agora, quando eles saíram de Gósen e entraram na peregrinação, ficaram no deserto. Né? Ficaram no deserto. Então, muitos entendem assim, leu o Salmo 91, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e não seremos atingidos. Sim, mas o que significa isso aí? Não ser atingido é viver a lei do Senhor Deus, tal qual ela se apresenta. Se a pessoa não viver a lei do Senhor Deus, ela será atingida. Então, todos são sujeitos a isso. Né? Isaías disse, nós fazemos refúgio, até que o dilúvio do açoite passe. Então, nós temos que refugiar-se, né? Para que nós possamos vencer essa luta, né, grande que a humanidade está enfrentando. Mas ali nós temos exatamente as 3 trombetas tocando. E essa mensagem, ela é um alento para nós, meditar nas Escrituras, como está lá no Salmo 1, meditar nela de dia e de noite, dela não se apartar. E não esquecer de um detalhe importante, que Deus levantaria sábios e escribas, está lá em Mateus, né, 23, sábios e escribas, né, e profetas, e os enviaria. Então, nesse tempo de luta contra o inimigo, simplesmente Deus levanta sábios, homens com muita inteligência, para ajudar os que vão dar a salvação para ter uma solução dos problemas que surgem, enfim, no nosso dia a dia. Então, eu creio, né, no meu coração, que nós estamos num tempo muito delicado, que é o 9º silêncio, e a gente já via falando isso há muito tempo. A mensagem começou lá no dia 20 de agosto de 93, né? Vai completar 20 anos agora no calendário religioso, agora em agosto de 2020. Então vejam bem, são 17 anos, né? 17 anos. E o 17 é um número importantíssimo. Ele faz nos lembrar o tempo de José, e ele governou o Egito. É um tempo em que Paulo levou para encontrar os apóstolos, e que Jesus depois falou com os doutores, 17 anos depois ele foi batizado. Então, tudo isso se relaciona com esse tempo de agora. Nós estamos 17 anos vivendo a mensagem do tempo do fim, né? A mensagem relativa às vestes sacerdotais e às 7 trombetas. E isso é muito importante. Quando Jacó chegou ali no Egito, Jacó estava com 130 anos. Ele viveu exatamente mais 17. Então ele partiu aos 147 anos, Deus o recolheu. Tem ligações com os dias de hoje. Nada da Escritura foi escrita em vão. Não.
tudo, não foi escrito em vão, perdão, tudo tem uma finalidade. E o apóstolo Paulo disse, né, lá em Romanos 8, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Até esse tempo, né? Até esse tempo. E em São João, Jesus fala, tudo que pedir em oração, crendo, recebereis, mas se guardares os meus mandamentos. Aí pergunto, os que cristãos dizem ser, estão vivendo a lei de Deus ou a lei denominacional? Eis aí a questão, eis aí a pergunta. Então, o fato é que nós estamos num tempo difícil, né? Difícil, né? As guerras surgindo, os conflitos aparecendo e o homem cada vez mais afastado do Senhor Deus. Então, é preciso renúncia, muita vigilância e cautela nas nossas ações, porque o tempo está próximo, né? Mas ainda não é o fim. Então, vamos enfrentar outras lutas, outras pestes e tantas coisas. E muitas das pestes provocadas pelo próprio homem, através da poluição, através de, enfim, de ações malignas. E o mundo jaz o maligno, como o próprio Senhor disse. Agora veja aí, Mateus 24, versículo 5 até o 8. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu virei de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, o mundo vem sofrendo mutações, muitas mutações. E perto estamos, né, do grande cataclismo, né? E as trombetas estão aí, anunciando, né? Eu até entendo que a quarta trombeta é o próprio arrebatamento, né? O próprio arrebatamento. E a gente vê naquelas trombetas, que nós vamos meditar com mais profundidade delas, né? Que cada uma tem o seu significado, cada uma tem a sua dimensão, cada uma tem o seu tempo. Mas, por outro lado, poder-se dizer que há uma ação simultânea entre elas. E é uma grande verdade, né? Então, é um efeito terrível, né? Em que o homem, lamentavelmente, está longe de Deus. E nós estamos, a terra, desde do terremoto de Uzias, que vem sofrendo essas mutações, né? E muitos provocados pelo próprio homem. E à medida que a ciência cresce, né, no seu conhecimento, ela lamentavelmente vai se afastando do Senhor Deus. E a ciência da atualidade, ela procura negar Deus em todos os sentidos. Todos os sentidos. Agora olha Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja bem, isso aqui significa que há uma guerra espiritual entre os que cristãos se dizem ser. E quando ele fala Cristo está aqui, Cristo está ali, não creiais nessas colocações, porque cada um, ele vem dizendo ser um ungido é um pequeno Cristo, e que ele tem a palavra verdadeira daquela hora, mas aquilo que ele está falando não se enquadra com a lei de Deus, não se enquadra com as Escrituras, então aquilo é falso, ainda que esteja falando profundamente sobre o Senhor Deus. Portanto, lembrei-me aqui de Ageu, capítulo 1, né, de Ageu, nos seus primeiros versículos ali, quando fala que há bênçãos retidas nos céus. Quer dizer, Deus tem bênçãos para nós, mas estão retidas nos céus por causa das nossas atitudes, né, por causa das nossas formas de adoração, as que contrariam
a Escritura. E a bênção ficou retida. E se a bênção ficou retida, e no tempo da tribulação, nós, como dessa peste que está assolando o mundo, nós não nos voltarmos para o Senhor Deus, sofreremos malefícios os mais terríveis possíveis. Certo? Entendeu? Então, 1000 caiu na direita, 10.000 à esquerda, sim, mas se nós vivemos a Torá. A gente só entende que acontece com os outros, que não vai acontecer conosco. Mas nós somos sujeitos, porque, lamentavelmente, a fé, na atualidade, está muito deturpada. Nós temos que voltar para o Senhor Deus, onde se levantam templos com finalidades financeiras, enfim, uma fé mercantilista, quando a Bíblia diz que não há um lugar melhor para nós nos reunirmos e orarmos nas nossas próprias casas, né? Quando Pedro estava lá na prisão, que o anjo o soltou, ele não foi para nenhum templo adorar a Deus, buscar o Senhor Deus. Não, ele foi para a casa de Maria, e uma pequena igreja o atendeu, aquela menina, dizendo que Pedro estava ali. E eles próprios não acreditaram. Não. Veja que os apóstolos estavam com Jesus em muitas circunstâncias e ainda perguntaram, mas quando, Senhor, será o fim de tudo? Quando que o Senhor vai voltar? Imagine, os apóstolos ao lado de Jesus Cristo ficarem em dúvida com alguns aspectos. Imagine hoje que o homem está completamente afastado de Deus, ligado a denominações, ligado a credo, crenças e costumes de igreja. Então, é um tempo terrível, mas ele diz, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. E agora a gente vem sofrendo lutas naturais, lutas espirituais, enfim, de todas as dimensões. E o ódio satânico sobre os cristãos é muito latente, é muito grande e a cada dia cresce mais. Portanto, nós precisamos deixar de tonterias, nós precisamos voltar os olhos para Deus, voltar os olhos para o Senhor. E eu até creio que isso tudo está acontecendo é um grande alerta para os cristãos, um grande alerta para a noiva. É preparação para o arrebatamento. Agora, Mateus 24:10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. É uma passagem interessante, né? Os escândalos denominacionais, ele vai dividindo os cristãos, vai colocando descrença, né? Grande parte da população hoje não crê mais em denominações, em função do que ela tem um sentido político-religioso, né? Enfim, a fúria satânica pelo dinheiro a torna vil, mesquinha e, enfim, uma entidade sem valor algum para o Senhor Deus. Portanto, nós precisamos pedir a Deus para perseverarmos, para buscarmos o Senhor de todo o coração e não se deixar dominar por esse espírito denominacional, que é o espírito do anticristo. Se alguém vive o evangelho contrário à Escritura, é o espírito do anticristo em ação, né? E, lamentavelmente, se usa uma porta de igreja para tomar dinheiro do povo. Portanto, nós estamos num tempo horrível, né? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está aqui em Mateus capítulo 24:11. Olha o que está escrito aí. Do 11 ao 14. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aí, estão entendendo? Que coisa interessante, né? Tem que perseverar. É não voltar atrás, gente. Não é viver a dimensão denominacional. Não. É viver a dimensão da Escritura, da imagem e da sombra, Velho e Novo Testamentos, né? Precisamos fazer isso aí, né? E a quase meia hora de silêncio, de Apocalipse capítulo 8, versículo 1, ela envolve as 7 trombetas. E a gente sabe que as trombetas, está lá no capítulo 2, né, ela
ou capítulo 8, versículo 2, ela tem 7 dimensões. E cada dimensão tem a sua finalidade espiritual. Então, praticamente as 3 primeiras trombetas estão soando a todo vapor sobre o planeta. Agora vamos ler aqui o Apocalipse 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Olha aí, o 8º anjo. O 8º anjo é de uma importância tremenda. E ele representa o quê? A mensagem que Deus mandou para os que cristãos se dizem ser, se preparar. Mas não houve preparação, houve negligência. Mas veja, então aqueles 7 anjos se prepararam para tocar e surgiu o primeiro tocando, né? Depois que houve preparação, o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E veja o seguinte, que mais um 8º anjo surgiu junto ao trono, e os 7 anjos estavam diante do trono. Então, entre os 7 anjos e o trono estava o 8º anjo, que derramou a mensagem sobre a terra, mandou a mensagem, mas muitos ainda ficaram iludidos com o brilho, com os lampejos da denominação. Portanto, as 3 primeiras trombetas estão aí, em evidência, né? O primeiro anjo foi a saraiva de fogo com sangue, que destruiu a 3ª parte da natureza, né? O segundo anjo falou sobre o toque dele, a mensagem dele, falou sobre a morte, né? Através da destruição do mar. E o terceiro falou sobre a poluição das águas. As águas estão poluídas, tudo está poluído, tudo está híbrido. Então, portanto, aí vem o 4º anjo, né, que diz que os céus, o sol, a lua, as estrelas serão destruídos. Enfim, vem depois as outros 3 ais, depois vem as últimas 3 trombetas, que falam sobre o juízo de Deus sobre o homem. Antes, o juízo de Deus sobre a natureza. Aí você tem o tsunami, aí você tem a peste, aí tem a poluição. Tudo está híbrido, mas a nossa fé não pode ser híbrida. Ela não pode ser misturada com o mundo. E nós temos que ver a palavra tal qual ela é, e não como muitos gostariam que ela fosse. Que Deus nos abençoe e nos guarde esse momento difícil. Amém. Em nome de Jesus Cristo.